E então, nesse capítulo, o Evagro Pontic vai falar de um tema bem bacana, que são as duas categorias de demônios, né? E existem dois tipos, então, por exemplo, de tentações demoníacas, que ele vai dizer, tá? Existem os demônios que vão tentar a nossa parte humana e os que vão tentar a nossa parte animal, tá? Os demônios que vão tentar a nossa parte animal são aqueles que tangem ao apetite concupiscível, porque é uma parte que, por exemplo, a gente pode compartilhar com os animais, né? É, os animais, é óbvio, né? Eles não são julgados pelos seus pecados, porque eles não podem pecar, né? Eles não têm essa alma, né? De. Essa alma metafisicamente falando que tange a racionalidade. Então, se você for ver, por exemplo, o cachorro, né? O homem, né? O homem, por exemplo, ele pode fazer sexo, né? O cachorro, ele também pode fazer a mesma coisa. Eles podem se reproduzir, né? Para procriar e perpetuar a espécie, correto? Certo? Beleza, ok. Então é o seguinte, a gente também pode imitar e ser igual um cachorro no cio. O ser humano, ele pode se rebaixar ao ponto de ser conhecido como um cachorro no cio. De que jeito? Se assemelhando ao cachorro, né? O homem não. O homem, por exemplo, ele pode ter o quê? Ele pode ter a castidade, ele pode saber esperar o momento certo, porque, não, isso é injusto com aquela pessoa, né? Ah, não, porque ainda não está no momento certo, eu acho que a gente ainda não se desenvolveu como dois seres humanos plenos, né? A gente ainda não é duas pessoas em plena capacidade de criar um filho, né? Que é uma responsabilidade que eu acho que ninguém aqui no planeta Terra tem essa magnitude, porque, cara, é um serviço do caramba, tá? É um serviço do caramba. Educar o filho é uma tarefa muito complicada. Então, até que os pais, no dia do julgamento final, vão ser também julgados por isso aí também. E é uma tarefa complicada, é uma tarefa que você tem que levar a sério, porque Jesus vai te julgar com base na educação que você deu pro seu filho, certo? Então é uma tarefa complicada. Agora, o ser humano, que ele deixa os seus sentidos animalescos, né? Da luxúria, da gula, a gente consegue ver que a gente às vezes se assemelha aos animais, né? O ser humano, que ele, por exemplo, é o cara que ele tem uma vida devassa, né? Se você for ver, o cara ele fica comendo igual um animal. Por exemplo, aquelas pessoas que têm problema com gula, com obesidade, né? Mas não necessariamente obesidade, né? Porque gula não tem nada a ver. Tem a ver com obesidade, mas não necessariamente somente com obesidade. Mas as pessoas que comem de maneira voraz. Parece um porco, né? A gente fala, pô, cara, tá comendo igual um porco. Por quê? Porque a pessoa come de maneira voraz e faz muito barulho e fala muito rápido. E aí ele fala e deixa a comida cair na boca, né? Então, parece que existe um lado animalesco no homem, né? E que o homem pode se rebaixar a esse lado se ele não tiver a sua razão no topo da pirâmide, né? Porque o homem é o único animal racional. E por ser o único animal racional, ele coloca a razão no topo da pirâmide, porque é a razão que tem que comandar tudo que está aqui embaixo. Mas, às vezes, a gente inverte as coisas, né? Às vezes a gente coloca o nosso lado animal, né? O nosso lado do prazer, o nosso lado dos sentidos, acima do nosso lado da razão. E aí, então, nesses casos, a gente vê pessoas que se comportam igual animais, né? Como, por exemplo, as pessoas que têm uma vida devassa, né? Uma vida luxuriosa. E também uma vida, por exemplo, dos prazeres da gula, né? Dos prazeres da carne e tantos outros exemplos, certo? Então, esse é o exemplo dos demônios que tentam o nosso lado animal. São aqueles lados que a gente se assemelha aos animais, né? O homem que parece um cachorro no cio, né? O que o cachorro faz? Quando ele tá, opa, beleza, procriar. Ele vai lá e ele não faz tipo, será que essa daqui é a melhor cachorra para eu me procriar? Será que essa daqui vai dar certo? Será que a gente combina? Não, né? Eles não têm esse lado sutil da coisa, eles não têm esse lado pensativo. Eles vão lá e procriam. Por quê? Porque essa é a natureza animal deles. Esse é o instinto deles. O homem não. O homem ele tem esse instinto, mas acima desse instinto tá o quê? Eu tenho que analisar a prudência disso daqui. Eu tenho que analisar os aspectos que tangem a isso daqui. Será que isso daqui tá bom? Porque se eu fazer isso aqui, vem uma outra alminha para esse mundo. Vem um bebezinho. E aí? Será que vale a pena? Não vale? Então o ser humano ele pode analisar todas essas coisas. Então é o exemplo do homem casto, o exemplo do homem que é virtuoso e tudo mais. Ele também vai dar o outro exemplo que é os outros demônios que vão nos tentar pelo lado da parte humana, certo? E são esses pensamentos da nossa parte humana, né? Tem um take legal, porque os que nos tentam pela parte humana, eles só podem acontecer conosco porque são pensamentos que só nós, né, seres humanos, seres dotados de razão, podemos ter. Por exemplo, o orgulho,
a avareza, a vaidade, a inveja, né, etc, 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 certo? Coisas que seres desprovidos de razão não podem ser atacados, né? Vocês, por exemplo, já viram um cachorro querer ser vaidoso? Não. Quer dizer, ele pode ter um ladinho, você pode ver que no jeito de agir dele, ele pode ter algum trajeto meio que se assemelha. Por quê? Porque é engraçado, porque isso. A gente pode observar essas coisas e falar, pô, caramba, que cachorro engraçado, né? Ele parece meio orgulhoso, parece meio vaidoso, né? Meio estranho, parece meio invejoso, né? Só que ele não faz isso porque ele tá querendo inveja. Somente os humanos podem pecar por isso, certo? Aliás, somente os humanos podem pecar por luxúria. O cachorro, ele não peca por luxúria. O cachorro, ele tá só seguindo o seu instinto animal. É normal que ele faça isso, né? Mas o ser humano não. O ser humano, ele é o único ser que pode se orgulhar, ele é o único ser que pode invejar, ele é o único ser que pode ser avarento, certo? O cachorro não, tá? O cachorro, ele não pode ter esses aspectos, né? Engraçado, eu tava pensando nisso também, na hora de explicar, eu até anotei. O leão, muita gente olha o leão e fala, caramba, cara, que bicho maluco, né? Parece que esse bicho, ele é uma representação do vício da vaidade, né? E isso tá muito errado, tá? Nos animais, isso tem que ser um pouco dito de maneira totalmente contrária. No leão, o exemplo não basta. O exemplo não é vaidoso. O exemplo é o oposto. É a magnanimidade do leão. Quando a gente olha o leão, a gente não pode imaginar, caramba, esse leão é tentado por algum demônio. Os animais não podem ser tentados. Os animais, eles não têm essa alma que podem ser julgados pelos seus pecados. Eles não têm isso, certo? Eles têm a alma animal deles, mas eles não podem ser julgados por seus pecados. Então eles não têm matéria de tentação. Então eles não podem ser vaidosos. Então o leão também não pode ser vaidoso. O leão, ele exala algo que ele é. Ele exala algo, um símbolo que ele representa. Ou seja, quando a gente bate o leão, o que a gente imagina? O Logos, o leão da tribo de Judá. Caramba, magnanimidade. Né? O leão exala uma virtude da magnanimidade, mas ele não exala o vício. Ele não exala o vício. Ele pode ter comportamentos viciosos, sim. Por quê? Por vários motivos que eu não vou nem citar aqui. Tá? Mas ele não pode ser vaidoso. Ele não pode querer avareza. Ele não pode querer isso, pode querer aquilo. Ele não pode querer orgulho. Por quê? Porque isso na cabeça dele nem existe. O leão tá só tipo, opa, preciso achar um veado porque eu preciso comer, cara. Eu tô com fome. O cachorro tá tipo, né? Preciso lá tipo carteiro. Preciso fazer alguma coisa. Preciso, sei lá, andar, ficar cheirando ali, fuçando, comer um osso. Mas ele não tá pensando, opa, como é que eu vou fazer dinheiro hoje? Como é que eu vou guardar dinheiro das pessoas hoje? Como é que eu vou ficar mais rico? Ele não pensa nisso. Somente os humanos podem ser tentados, certo? Então, o leão é o único animal, aliás, não é o único animal, mas o leão, ele transmite essa ideia de magnanimidade. O leão é um símbolo da magnanimidade. Ele não é o símbolo do vaidoso. Por quê? Porque são vícios que somente a parte humana pode conceber, certo? Beleza? E é óbvio, né, que quando a gente é atacado pela nossa concupiscência, pela nossa irascibilidade, nós somos arrastados pela nossa natureza. Lembrando, né, é por isso que certos pecados, em especial os pecados que tangem a nossa parte mais animal, eles nos tornam semelhantes justamente a animais. Por causa do quê? Por causa da brutalidade daquelas paixões. Quando o homem ele se rebaixa ao nível do cachorro no seu, a gente não vê essa pessoa e fica meio que, caramba, cara, sério, tipo, tá passando vergonha, pô, essa pessoa aqui, ela tá se rebaixando a um nível que, cara, não corresponde, sabe, tipo, vira homem, né? Cara, que é isso? Você tá agindo igual um porco, uma pessoa que é gulosa e come demais, pô, que isso, cara, vamos maneirar. Dá até uma vergonha alheia, né, dá uma dó daquela pessoa, né, justamente por isso. Por causa da brutalidade das paixões. Ali é muito voraz, né? Não é à toa que São Tomás de Aquino vai falar que uma das filhas da luxúria é justamente o rapto, o adultério, a fornicação fora do casamento, etc, etc. Mas coisas assim que fogem muito do espírito, não só cristão, mas, cara, humano, né? Você pode não ser cristão, você pode nem ser católico, você que está assistindo esse vídeo. Mas é muito estranho, né? Uma pessoa que leva uma vida devassa. É muito estranho. Parece que, cara, isso não combina com o ser humano. Eu não tô nem falando de fé, mas parece que nem isso não combina com o ser humano, né? E é justamente isso, né? O homem, ele tem um chamado para ser algo maior do que ele mesmo, né? Virtude da esperança, certo? Então, quando o homem, ele se deixa levar por esse lado, esse instinto animal, parece que ele cai. Ele inverte a pirâmide do ser. Ele bota o universo das sensações, né? A matéria de prazer dele acima do que verdadeiramente importa, que é a razão.
a razão que tem que controlar e comandar todas as outras coisas agora está em falta, né? Foi totalmente arruinada, porque a nossa vontade se perdeu, né? Então, isso é interessante notar, né? Quando a gente é atacado por esses demônios, a gente às vezes se parece igual animais, né? E é claro que eu tô falando disso no princípio da parte animal, porque você não vê nenhum macaco ser avarento, você não vê nenhum pavão ser um avarento, mas o ser humano ele pode se assemelhar a coisas rudes e estranhas quando ele é uma pessoa avarenta, quando ele é uma pessoa invejosa, né? A gente se assemelha muito ao quê? Aos demônios, né? Então é algo muito que pesa muito, que foge muito, né? De uma boa convivência com as outras pessoas, né? Isso é legal de notar. E continuando sobre esse papo da nossa alma animal e quando a gente se deixa entregar por esses vícios, os Salmos 31, eles ainda vão nos advertir, segundo o Evagro Pontico, que continua no capítulo, ele vai falar mais ou menos assim, ó, ele vai citar o Salmo 31. Não seja como o cavalo ou como o jumento, olha só, que não compreendem nem rédea e nem freio, ou seja, o cavalo e o jumento, eles não podem inteligir. Então, para eles, caminhar ou procriar não tem nada a ver com luxúria ou com sexo ou com o me unir a Deus também por meio da atividade sexual. Eles não existem isso para eles, né? E ele dá o aviso aqui, ó. Deve-se avançar para domá-los, porque o ser humano é o único ser que tem a razão e que deve saber que esse tipo de coisa tem um uso conforme a reta razão, né? O uso da sexualidade conforme a reta razão, né? Sem o que eles não se aproximarão de você. O que significa isso, então? Que nós somos medidos por nos assemelharmos a eles. Ou seja, por isso que nós devemos domar os nossos ímpetos. E quando a gente não domina os nossos ímpetos, o que acontece? A gente se assemelha a esses animais, pô. A gente parece o quê? Um cachorro no cio. Quando a gente não doma os nossos ímpetos, a gente parece a nossa alma animal. Por isso que a gente tem que domar e não ser igual o cavalo ou como o jumento. Que são seres que são o quê? Irracionais, certo? Então, e quando a gente não doma, então ali está o significado do finalzinho. Sem o que eles, né, não se aproximarão de você. Ou seja, sem isso, não se aproximarão de você. Que quer dizer o quê? Que não vai se assemelhar à semelhança divina, certo? Ou seja, o homem, ele é feito à imagem e semelhança divina, mas quando você se aproxima dessas paixões animalescas e transforma ela no seu modus operandi, o seu objetivo de vida, o que acontece? Você se desfigura, pô, né? E isso é verdade, porque quanto mais a gente opera a virtude, mais a gente se parece à imagem e semelhança de Deus. Mas quanto mais a gente se afunda no vício, mais a gente o quê? A gente se desfigura, pô. A gente se parece com animal. Olha só, tudo tá fazendo sentido. Parece que tudo tá interligado, né? Parece que o mundo ele tem um curto-circuito que você bota ali uma pecinha, mas aqui não pode encaixar. E se não encaixa, dá erro. E se eu vou ter que encaixar no lugar certo, então, assim, parece que tudo faz sentido, né? Então é interessante anotar essas coisas. Agora, também é verdade, tá? Que aqueles que cedem aos pensamentos humanos, né? Vanglória, orgulho, vaidade, né? Soberba, avareza, etc, etc. A gente tem que se lembrar de uma coisa muito importante, né? A gente veio do pó e do pó voltará, né? A gente tem que se lembrar que nós não somos os príncipes do nosso mundo. A gente tem que se lembrar da nossa... Por mais grande que seja a nossa grandiosidade, porque a gente é o animal top aqui do planeta Terra, né? O ser humano, ele tá no topo da hierarquia. E o ser humano não só pode estar no topo da hierarquia, mas ele pode ser uma pessoa humana muito top. Por exemplo, um cara excelente, que exala magnanimidade. Por exemplo, sei lá, Alexandre o Grande, né? Tantos outros aí. Por mais que ele exale essa grandiosidade e parecer como deuses na Terra, né? A verdade é só uma. Nós todos iremos cair como todos os outros. Nós todos iremos ser abatidos, pô. Todos nós viraremos pó. A gente tem que se lembrar da nossa morte, né? O que diz o Salmos 81. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como simples homens, e como qualquer príncipe caireis, né? Tá lá escrito no Evagro Pontico, ele faz questão de citar esses salmos, né? Interessante notar que, como eu falei, eles se refugiam para o deserto justamente para querer aperfeiçoar a alma deles. Por meio do quê? Por meio do estudo das Sagradas Escrituras.
né? Olha só as coisas que eles conseguem imaginar e pensar por causa do silêncio, por causa da meditação, né? Então, é justamente isso, né? Os homens que são tentados por esses pensamentos de vanglória, de avareza, de vaidade. Interessante notar que a avareza, né? O cara, ele tá só se importando. Tudo bem que a avareza tem dois pontos, né? Ou ele se importa demais com o futuro, ou ele se importa demais com o presente. Tem um duplo aspecto engraçado, mas o avarento, ele se importa muito com aqui e com os bens aqui. Mas ele vai morrer e não vai levar nada. Ele não vai levar nada. O soberbo, então, ele não consegue admitir a natureza humana dele, que é inferior à divina. E o vaidoso, então, que admite, que quer sair por aí com o cavalo da vanglória e exaltar os seus vícios, aliás, exaltar a vitória que ele tem para as outras pessoas. Mas, cara, quem te deu esses talentos foi Deus. Então, assim, no final você tudo vai perder, porque isso daqui nem tudo é teu. Entende? Então, assim, se lembrar da morte, né? O São João Clímaco fala no Escado para o Paraíso que a humildade e a morte são produtoras de humildade, né? A memória dos nossos pecados e a morte são produtoras de humildade, né? Quanto mais a gente medita nessas coisas, mais humilde a gente vai ficando. Então, essa parte da alma humana, das tentações, das tentações da parte humana, a gente pode lidar melhor, talvez, né? E, para terminar aqui, no final do capítulo, então, o Evagrio Pontico vai dizer que homens que morrem como homens são enterrados por homens, ao passo que os que morrem como animais são, então, depois devorados por abutres. Tem um trecho da Bíblia que fala sobre, que Jesus fala, deixe que os homens enterrem os seus homens, né? Uma coisa parecida com isso. Eu não vou mentir para vocês, eu não entendi o que significa isso, mas o Evagrio Pontico ele faz questão de citar que os homens que eles morrem como animais, eles são devorados por abutres. Me parece que tem a ver com o flagelo que esses homens, que nós podemos sofrer após a morte, né? Que são as penas e os castigos no inferno. Porque a gente se assemelha tanto aos animais que nada mais justo que a gente seja, então, comido por esses animais depois, né? Porque esse é o ciclo da fauna, né? O leão que é morto, sei lá, pelo rinoceronte, e o rinoceronte que é morto pelo elefante, não sei, né? Então, parece que tem essa sequência assim, né? Então, é isso. Espero que Deus abençoe a todos. Se vocês não entenderam alguma coisa, fiquem à vontade, podem me chamar no Instagram, pode mandar um comentário aí mandem seus comentários aí no vídeo. Eu fico à disposição qualquer coisa. Que Deus continue abençoando nossos estudos. Tudo isso daqui é mérito dele. Sem Deus eu não conseguiria pronunciar nem duas frases de maneira lógica, nenhuma palavra, eu diria. E que a Virgem Maria possa sempre, com sua eterna doçura, com sua mansidão, sua calma e sua humildade e sua doçura, sempre possa nos ajudar a ser puros, castos e humildes e mansos de coração. Até a próxima.